Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 12 de julho de 2023. Atriz expõe casos sobrenaturais e aparições nos bastidores de A Viagem, parte 2. A novela A Viagem, de 1994, da Globo, é uma das mais marcantes da emissora, e também é muito lembrada pelos atores devido aos eventos sobrenaturais que eles afirmam ter presenciado durante as gravações. Lucinha Lins relatou que presenciou alguns acontecimentos inexplicáveis nos bastidores da novela, que ela diz ter uma energia forte. A atriz lembra que, no estúdio fechado, chegou a ver uma borboleta amarela na cena da cremação de Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes. A cena foi especialmente difícil porque lembrava muito o velório do filho de Cristiane Torloni, Guilherme, que morreu em 1991 após sofrer um acidente de carro. Na cena, Dina precisava chorar sobre o corpo de Alexandre. Na ocasião, Lucinha Lins lembra que a borboleta pousou na ponta do caixão, na frente de Cristiane. Tivemos que parar a cena. Ela rondou a Cristiane várias vezes e pousou nela, que teve uma crise de choro atrás do cenário. Todos chorávamos pela cena em si, pelo que o nosso coração estava sentindo, pelo que a Cristiane estava vivendo. Essa borboleta foi de uma delicadeza. Foi um alento para todos nós, recordou Lucinha em entrevista a Quem. Na trama, Lucinha interpretou Estela, irmã de Diná. As duas tinham uma conexão muito forte na novela, sendo que uma era capaz de sentir a presença e gestos da outra, mesmo depois que a protagonista morreu. Ao decorrer das gravações, uma cena em especial marcou muito Lucinha. Era uma cena de meia página do roteiro. Quando entrei, a Cris saiu do sofá, escorregou e se sentou no chão. Até aí tudo bem. Começamos a cena com as falas normais, mas do nada desenvolvemos um diálogo que não estava escrito. Uma cena de meia página se transformou em uma página e meia, começou ela. Conversamos pertinente à cena, mas um texto que não estava escrito, e fechamos tomando chá, como previsto. Veio uma voz da direção: posso cortar? Olhamos uma para a outra sem entender nada. Fizemos uma cena que não sabíamos que tínhamos feito, disse. A conexão quase por telepatia entre as duas foi um desafio. Tivemos cenas dificílimas de serem feitas porque tínhamos que nos perceber. Alguém lia o texto, já que nós não falávamos nestas cenas. A nossa interpretação era toda facial e física. A gente mostrava para a câmera que estávamos conversando mentalmente. Isso era muito difícil de fazer, relembrou. Do trabalho, nasceu uma amizade entre as duas atrizes. Na internet, rumores sobre um remake da novela costumam aparecer de tempos em tempos. Para Lucinha, a possibilidade é animadora, apesar de não haver nenhuma previsão. Não estou sabendo, mas faria uma participação com todo prazer. Mesmo que fosse para passar lá no fundo com uma bandejinha de café, ficarei muito feliz só de fazer parte, disse a atriz. Depois de conhecer sobre a obsessão, vamos deixar aqui algumas dicas de tratamento. É possível livrar-se de uma obsessão. Para isso sigamos as recomendações de Allan Kardec, que muito estudou, observou casos e dialogou com os espíritos para obter as informações necessárias. Vejamos, de início, o que ele recomenda no já citado capítulo item de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por uma ação semelhante a que o médium curador exerce nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reagente. Essa é a que podemos chamar de ação mecânica, mas não é o suficiente. Faz-se também necessário, e acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade.
Continua Kardec, e ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação, é preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem, através de instruções habilmente dirigidas, com a ajuda de evocações particulares, feitas no interesse de sua educação moral. Então pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter um espírito imperfeito. Finalizando suas observações, Kardec introduz mais um importante elemento para o tratamento da obsessão: a tarefa se torna mais fácil, quando o obsedado, compreendendo a sua situação, oferece o concurso de sua vontade e das suas preces. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. No capítulo 14 de A Gênese, item 46, observa Kardec, para garantir-se contra a obsessão, será preciso fortificar a alma, daí resulta, para o obsedado, a necessidade de trabalhar para sua própria melhoria, o que geralmente basta, na maior parte dos casos, para o desembaraçar do obsessor, sem o auxílio de pessoas estranhas. Tal socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, pois então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de julho de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.